Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o cenário atual que a gente está vivendo em relação à curva de juros e inflação e o que fazer com os nossos investimentos a partir desse momento. Tá? A taxa Selic já está a 13,25%. O Copom, o Comitê de Política Monetária, decidiu elevar a taxa Selic, que já estava num patamar de 2 dígitos, de 12,25%, para 13,25%. O que isso significa? O que isso implica? Eu quero explicar tudo isso para vocês, tá? Funciona assim. Existe o CMN, Conselho Monetário Nacional. Ele é a mãe do Sistema Financeiro Nacional. Por quê? Porque ele dita as normativas, ele traça as diretrizes, mostra o caminho a ser seguido para a condução da política cambial, creditícia, orçamentária, monetária, dívida pública interna e externa. Então nós temos o CMN, que é o órgão máximo dentro da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, e uma das diretrizes que ele traça é justamente a inflação. Ele determina a meta de inflação dentro de um determinado período de tempo. E é de responsabilidade do Banco Central do Brasil, que é uma autarquia em regime especial, que tem uma competência fiscalizatória, mas que a principal função é garantir a estabilidade dos preços, a estabilidade da moeda, é de responsabilidade dele conduzir a inflação para dentro dos parâmetros, das diretrizes ali, da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Deu para vocês entenderem? Então a gente tem o CMN que traça ali a meta de inflação e o Banco Central ele precisa se utilizar das políticas, dos instrumentos de política monetária para conduzir a inflação para dentro dos parâmetros ali, dentro da meta estabelecida pelo CMN. E um dos instrumentos utilizados pelo Banco Central na busca da contenção do avanço inflacionário nada mais é do que a taxa Selic, a taxa básica de juros que rege a nossa economia, porque nada mais é do que o custo do dinheiro. Se nós temos uma taxa Selic muito alta, significa que o custo do dinheiro está muito alto. Então o acesso a crédito ele fica muito dificultado. Justamente por quê? Porque a taxa Selic ela serve como balizadora, como referência para os rendimentos dos títulos de renda fixa e também ela é uma taxa referencial na prática dos empréstimos, dos financiamentos. Então vai ficar mais caro para investir em novos projetos de expansão, para criar novos negócios, para ter acesso a crédito, vai ficar muito mais difícil porque o custo do dinheiro está muito caro, tá? Isso tende a reduzir a demanda e tende a reduzir a inflação. Agora, se nós tivéssemos um cenário onde a economia precisasse ser estimulada, você reduz a taxa de juros, por quê? Porque o custo do dinheiro fica mais barato, o acesso a crédito fica mais fácil, as pessoas iam consumir mais e isso tende a aquecer uma economia. Vocês perceberam como que funciona essa dinâmica em relação à inflação e taxa de juros? Quando eu aumento a taxa de juros, o custo do dinheiro vai ficar mais caro, logo isso tende a desaquecer uma economia e trazer inflação para o controle, tá? É o cenário que a gente está vivendo. Num cenário oposto, onde você quer aquecer uma economia, você reduz a taxa de juros, porque o acesso a crédito vai ficar muito mais fácil, vai estimular o empreendedorismo, vai estimular a expansão de negócios, as pessoas vão consumir mais, isso tende a aquecer uma economia e, consequentemente, fazer a inflação avançar. Entenderam como é que funciona essa dinâmica? No momento atual, o que a gente precisa aqui no Brasil? Controlar o avanço inflacionário. É por isso que nós estamos deparando uma sucessiva ascendência dessa taxa Selic e a projeção, se vocês puxarem no Boletim Focus, é de que nós encerremos 2025 com uma taxa Selic de 15% ao ano, mas existem alguns fatores que impactam diretamente na inflação, tá? Um desses fatores também é a correlação entre dólar e real, a valorização do dólar frente ao real, isso impacta na nossa inflação. O combustível, por exemplo, o Brasil ele é autossuficiente na extração do combustível, mas não na produção, é por isso que ele importa combustível. E se o dólar está valorizado frente ao real, o custo da importação vai ficar mais caro. Imagina o impacto disso no frete, nos transportes, isso é repassado para o consumidor final. Outro fator é o seguinte, as medidas possíveis a serem adotadas pelo novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pode direcionar a trajetória ali, da inflação americana. E se nós temos uma inflação americana maior, o que acontece? Os Estados Unidos eles têm que fazer o quê? Subir ou diminuir ou reduzir a taxa de juros. Eles vão elevar a taxa de juros também. E se nós temos taxas de juros maiores lá, obviamente isso vai causar uma atratividade de capital de países emergentes para economias mais sólidas como a economia americana, porque lá com taxas maiores, dentro de uma potência que é a maior economia do mundo, obviamente
Isso reflete também aqui no nosso país uma evasão de capital estrangeiro e isso faz com que o dólar se valorize frente ao real e isso reflete na inflação aqui também. E outro fator é justamente um cenário de descontrole fiscal, tá? A trajetória da dívida pública, é isso que nos preocupa. Nós temos um governo que mais gasta do que arrecada. Então, muito embora recordes e recordes de arrecadação, o governo ele é um governo que gasta mais do que arrecada. Então, imagine você que recebe 5 mil de salário, mas gasta 8 e não bate. Não é compatível. O governo é o governo que gasta mais do que arrecada. E se ele gasta mais do que arrecada, o que ele precisa fazer para honrar com seus compromissos? Cada vez mais contrair mais dívida, pegar mais dinheiro emprestado, emitindo título de dívida. E aí, o que acontece? 46% da base da dívida pública brasileira é para honrar os juros das suas dívidas contraídas. 46% da base da dívida pública brasileira está atrelada às LFTs, os tesouros Selics, taxa Selic. Então, 46% da dívida do país está atrelada à taxa de juros. Se a taxa de juros é alta, a dívida do governo aumenta. E aí vira uma bola de neve, porque se ele gasta mais do que arrecada, ele precisa estar pegando dinheiro emprestado, ele precisa estar contraindo novas dívidas para honrar seus compromissos anteriores e assim por diante. E à medida em que isso vai acontecendo, a reação do mercado é justamente exigir taxas maiores, dada essa dinâmica de relação risco-retorno. Justamente porque isso vem acontecendo, nós temos uma taxa Selic a 13,25%, isso faz com que a renda fixa ela tenha uma atratividade muito maior em relação à renda variável, porque nesse cenário de alta de taxa de juros, os títulos de renda fixa eles ficam extremamente atrativos. E as ações, os fundos imobiliários acabam sofrendo bastante nesse ciclo econômico. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aí no vídeo, tá? Eu puxei aqui no site do Investidor 10, um dos maiores bancos do nosso país, a ação do Banco do Brasil, tá? A ação ordinária do Banco do Brasil, BBS3. Tem um indicador aí que vocês estão vendo que é o PVP, preço sobre valor patrimonial. Isso demonstra o quanto que você está pagando em relação ao patrimônio daquela empresa. É como se fosse assim, ó. Essa empresa está sendo negociada a 0,88 de PVP, ou seja, para cada real de patrimônio você está pagando 88 centavos. É como se você fosse no mercado e tivesse ali uma Coca-Cola. A Coca-Cola você sabe que é Coca-Cola, o que você vai levar ali é Coca-Cola, você sabe o sabor da Coca-Cola, é o que você quer, você sabe da qualidade da Coca-Cola. Só que, cara, você é acostumado a pagar, sei lá, 10 reais naquela Coca-Cola. Só que aquela Coca-Cola está sendo vendida ali a 8 reais. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom. Por quê? Porque você está levando a Coca, que você está naturalmente interpretando que ela vale 10 reais, por 8 reais. O mesmo acontece, por exemplo, não é recomendação, pelo amor de Deus, que tem só um critério didático, com o Banco do Brasil, que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Para cada real de patrimônio, você paga 88 centavos. Basicamente é isso que esse indicador quer dizer. Então qual que é a leitura, tá? A renda fixa, ela fica extremamente atrativa nesses momentos. E a renda variável, ela acaba sofrendo. Entretanto, presta atenção, o grande segredo aqui é você ter uma estratégia de investimentos. Uma estratégia respaldada num princípio que é um princípio que eu digo assim, é um princípio milenar, é a da diversificação. Então, se você tem estratégia e se você, dentro dessa estratégia, diversifica os seus investimentos dentro da composição do seu portfólio, você consegue aproveitar oportunidades em todos os ciclos da economia, em todos os momentos, tá? Em momentos como estes. Você encontra, por exemplo, empresas sólidas, robustas, consolidadas, que está sendo negociada com desconto. Isso não é bom? Então você consegue aproveitar oportunidades independentemente do momento econômico, tá? E isso tende a trazer excelentes frutos, excelentes resultados para você no longo prazo. Então, para finalizar esse vídeo, o que eu quero dizer é o seguinte. No momento atual, nós enxergamos muitas oportunidades no mercado. No âmbito da renda fixa, por exemplo, você encontra títulos do Tesouro com risco soberano e lembre-se aqui que diante de tudo aquilo que eu falei, você deve ter se perguntado, mas será que não é arriscado eu investir no Tesouro Selic, eu emprestar dinheiro para o governo nesse cenário? E na realidade, pessoal, não somos só nós que emprestamos dinheiro, tá? Ali do Tesouro Nacional.
via Tesouro Direto para o Tesouro Nacional através dos títulos públicos federais, tá? As instituições financeiras também o emprestam. Toda a estrutura do sistema financeiro está correlacionada nesses investimentos. Então, para a gente chegar num nível de calote, para a gente chegar num nível de deterioração em relação ao risco de crédito desses títulos, o país estará quebrado, né? Todos os seus investimentos sofreriam como um todo, né? Então, nós precisamos entender isso. Não é um risco inexistente de forma alguma, mas é o risco soberano, ou seja, é o risco mínimo que serve como referência balizadora em relação à metrificação de risco de crédito de todos os outros investimentos que nós temos aqui no mercado, tá bom? Então é isso que eu queria dizer. Dentro aqui da plataforma do Tesouro Direto, para vocês terem uma ideia, eu estou gravando esse vídeo aqui num domingo, dia 9 de fevereiro, e olha que massa isso aqui. Tesouro IPCA 2040, pagando IPCA, ou seja, a correção da inflação, mais 7,34%. A gente está na casa dos 7,50%, dos 7,60%, IPCA mais 2050, 7,40%, IPCA mais 2029, IPCA mais 7,55%, são taxas elevadas. Aqui, esses títulos, eles trazem a correção da inflação mais essa taxa pré-fixada que está no patamar de 7,50%. Eu fiz uma simulação para vocês terem uma ideia. Se você investisse R$80 mil hoje no Tesouro IPCA 2050, daqui a 25 anos, sem fazer outros aportes, tá? Esses R$80 mil, já com o cálculo do imposto de renda e a taxa da B3, alcançariam os exatos R$ 1.064.420,35, tá? Para vocês terem uma ideia que existem excelentes oportunidades, tanto no âmbito da renda fixa quanto no âmbito da renda variável. Eu prego a premissa de que é necessário que você tenha um portfólio de investimentos diversificado entre diversas classes de ativos. Então imagina um gráfico de pizza e você tem uma exposição ali em economias mais potentes, mais fortes, uma exposição em dólar. Você tem ali uma exposição em negócios, em imóveis, aí tem a parcela da renda fixa, tem a camada protetiva que abrange a sua reserva de emergência, que abrange a questão do planejamento sucessório, previdência privada. Então, existem muitos tipos de investimentos, cada um com as suas características, cada um com as suas nuances, com as suas finalidades. Existem muitas oportunidades nesse atual momento, tanto na renda fixa quanto na renda variável também. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui é a de que se você tem uma estratégia de investimentos condizente com o seu perfil de risco, alinhado com os seus objetivos de vida, pautados no princípio da diversificação, uma diversificação bastante estruturada, que faça com que você atinja os seus objetivos, um plano de construção patrimonial que atenda aos seus objetivos, cara, você consegue aproveitar oportunidades independentemente do momento. Fechou? Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo.